gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé para levar ao coração dos filhos de Deus mais uma porção da santa e bendita palavra do Senhor. E adorar a Deus é o nosso culto, não é? O nosso sacrifício é o nosso culto racional. Então, para começarmos, teremos uma palavra de oração. Grande Deus e bondoso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, nós estamos outra vez reunidos em Tua santa presença, Senhor, agradecidos pela vida, pelas bênçãos, pela paz que o Senhor tem nos concedido. E eu peço nesse instante a bênção do Senhor em favor de todos os meus irmãos, daqueles que nos acompanham, e pedir que o Senhor nos dê a inspiração divina para mais este culto, para mais esta programação de fé, meu Pai. E também, Senhor Deus, abençoa que cada um receba a cura divina nesta hora, quando estiver ouvindo a palavra, receba a solução para os problemas e a bênção do Senhor em suas vidas. E nós pedimos isto no nome santo do Senhor Jesus Cristo e para a Tua bendita glória. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, a Bíblia está aberta no Evangelho de João, capítulo 1, e no versículo 29. Nós leremos então essa escritura, São João, Evangelho, capítulo 1, versículo 29. E enquanto os irmãos procuram, nós queremos lembrar que esta programação é um oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, e também na cidade de Campinas, na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os dias e horários dos cultos estão aí na descrição, embaixo, e também o WhatsApp, para você entrar em contato conosco. E desejando estar em nossas reuniões, todos são bem-vindos. E agora vamos então à leitura da Santa Palavra do Senhor. Versículo 29 do capítulo 1 do Evangelho de João. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Somente esse versículo. E é bom salientar que este João que falou estas palavras aqui não é o mesmo João que escreveu aqui no livro, Esse que escreveu é o apóstolo João.
E o que disse essas palavras, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é João o Batista, né? E agora nós vamos para a leitura, dando continuidade aqui à leitura da mensagem que está em apreço, que é por que tiveram que ser pastores. Vamos aqui então a partir do parágrafo 51, que geralmente nós recapitulamos o último parágrafo lido na programação anterior, não é? Então aqui está assim: essa foi a razão pela qual ele foi guiado ao Calvário. Você não pode fazer com que uma ovelha caminhe pelo corredor para a matança. Sabia você disso? Nos matadouros, eles têm um bode que guia as ovelhas e quando chega ao lugar aonde estão fazendo a matança, ele salta fora e deixa que as ovelhas sigam adiante. A ovelha tem que ser guiada. Ela não pode guiar-se a si mesma. Assim sendo, então, tinham que ser pastores, os que vinham para suas ovelhas, quando encontraram ao bebê Deus, exatamente aonde o mensageiro havia dito que ele ia estar. E quando encontraram a esta mensagem do mensageiro no presépio, exatamente aonde os anjos disseram que haveria de estar. Então é bom fazer um pequeno, breve comentário aqui. Ele disse que uma ovelha não pode guiar-se sozinha. E é muito importante nós observarmos essas afirmações, porque isso estrutura a nossa fé, estrutura a nossa vida espiritual. O rebanho de ovelhas, você se perguntaria, por que existe igreja? Por que tem que ir na igreja? Não é? Então, é justamente por motivos como esse. É preciso que haja uma igreja. Desde os dias de Jesus, lá tinha uma igreja, né? Era o templo, sempre teve igreja. E a igreja é onde as ovelhas se reúnem para serem adestradas pelo pastor. Porque ele disse, a ovelha não pode ser guiada sozinha, ela não consegue se guiar sozinha. É muito importante cada crente pensar nisso, porque existem milhões de crentes que não obedecem seus pastores. E se o pastor corrigir, ela fica zangada, ela vai embora da igreja. Ela não volta mais porque ela não quer ser guiada, ela não quer obedecer. Mas então tem duas alternativas: ou ela não é ovelha, ou então ela vai ser guiada para o matadouro pelo bode, né? É bom se pensar e não se perder essas afirmações, porque isso é vida para nós. Agora, eu tenho ouvido a pessoas dizerem, um anjo me falou, me disse assim e assim. Quão ridículo algumas vezes. E eu tenho ouvido a tantas pessoas dizerem que um anjo lhe tem falado e lhe tem dito assim e assim, que tem sido absolutamente contrário à palavra. Porque ele citou aqui atrás um pouquinho, os anjos desceram e deram a notícia para eles que na cidade de Belém tinha nascido o Salvador, né? Era uma mensagem do anjo que veio para eles. E quando eles foram lá, a mensagem era verdadeira. Lá estava o garoto, né? Nascido ali o bebê Deus, ele disse. Agora, muitas vezes as pessoas dizem que o anjo lhe falou, mas a mensagem daquele suposto anjo é contrária
à palavra de Deus. Então é isso que ele está mostrando aqui, não é? Agora, como é que um anjo pode fazer isso? De maneira nenhuma. E se Deus diz a você que determinada coisa vai acontecer, você diz que ele lhe disse isto. E se não chega a suceder, então não foi Deus quem estava falando. Simplesmente recorde isso. É correto. Deus não mente. Ele não se encontra numa mentira. Quando encontraram ao bebê, que gozo deve ter havido sido, ou deve haver sido para eles, porque o anjo, o qual lhes deu a mensagem, eles o encontraram exatamente da maneira que o anjo disse que ia ser, e no lugar onde o anjo lhes disse que ia estar. Que coisa deve haver sido para eles? Aleluia! Nem presépio, por quê? Deixa eu ver aqui. Nem presépio, porque vê quão tranquilos estavam os pastores no estábulo. Como crê você que haveria estado um teólogo ali dentro? Quer dizer, um doutor na fé, um doutor em divindade, e ter que se encontrar com o seu mestre, não é? Com o seu Senhor, com o seu Salvador, numa estribaria, numa cocheira de animais ruminantes, não é? Então, como poderia estar se sentindo um teólogo ali dentro? Haveria posto um prendedor em seu nariz e haveria dito: tirem-me desse lugar, porque lá cheirava mal, lá cheirava estrume de animais, cheirava urina de animais. Então esse suposto teólogo teria dito: tirem-me daqui, né, com as mãos no nariz, eu não posso ficar aqui, o cheiro está horrível aqui, né? Então tinha que ser pastores, porque os pastores estavam acostumados com esse cheiro de ovelhas, cheiro de animais, até impregnava na roupa deles, não é? Que ele disse lá atrás. Vê, ele haveria estado tão fora de lugar que haveria estado em miséria. Porém, vê você, era como se estivessem em casa. Aleluia! Eles eram cuidadores de ovelhas. E quando o anjo falou para ele: vocês encontrarão um menino deitado em uma manjedoura, assim, eles foram tranquilamente, porque estar em uma manjedoura para os pastores não era nada ridículo, nada estranho. Eles estavam muito acostumados a isso. Aleluia! Deus sabe aonde mandar sua mensagem, vê? Exatamente correto. Nesse estado no qual estavam os pastores, em seu estábulo, com seu cordeiro, uma mensagem vindicada que eles haviam ouvido, quão precioso, na presença do Messias, palavra vindicada de sua mensagem. Quando os pastores ouviram que o Messias estava na terra e vieram à sua presença, justamente em seu próprio ambiente, e encontraram que a mensagem era verdadeira, foi vindicada ali, como se sentiram aqueles homens ao saber que Deus havia feito tão grande coisa para eles. Lá atrás ele disse que um pastor ficava muito feliz quando ele sabia que uma de suas ovelhas tinha dado à luz ao seu bebê. Ovelha, não é? Cordeiro, ovelha que fosse, não é? Então, outra coisa interessante que é bom observar, ele diz também agora aqui neste parágrafo que nós acabamos de ler, que eles estavam no ambiente deles.
E eu não sei se vocês que leem a Bíblia, vocês, mais precisamente os irmãos que já aceitaram a mensagem de Malaquias 4, que quando o profeta de Deus fala uma coisa um pouco estranha, aquilo vem e encaixa perfeitamente na sua alma. Você já reparou isso? Eu não sabia disso, não tinha lido isso em lugar nenhum, mas bem que eu pensava que poderia ser assim. Você já deve ter essa experiência, porque nós falamos com experiência própria, não é? Então eles estavam no próprio ambiente deles. Que coisa maravilhosa, não é? Porque os eruditos haviam estado tão fora de lugar ali, sob tais circunstâncias, eles haveriam se ido em seguida. Por quê? O mensageiro vindo a pastores comuns, talvez eles nem sequer podiam, alguns destes pastores nem sequer eram capazes de assinar seu nome. Muito duvidoso. Você conhece aos pastores que Jesus escolheu quando ele estava aqui para pastorear suas ovelhas? Aqui está entre aspas: tu me amas, Pedro, mais que a estes? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta minhas ovelhas. E a Bíblia diz que Pedro foi um homem ignorante e sem educação, permanece escolhendo pastores. Então Pedro não tinha doutorado, não é? Ele não era formado em seminário, não era formado em faculdade, nada disso. E o Senhor disse para ele: Pedro, tu me amas? Ele disse: tu sabes que sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas, não é? Os membros da igreja naqueles dias, e sacerdotes, e a boa e treinada sociedade, daquele então, haveria estado fora de lugar num estábulo. Agora, não estou tão seguro que muitos de vocês entendem. Talvez vocês, pessoas da cidade, como cheirava um estábulo da Judéia, que aparência tinha, como os animais naquele estábulo, e que coisa deveria haver sido, talvez alguns destes clássicos de hoje em dia estariam fora de lugar ali. Eles talvez nem haveriam entrado pela porta, porém, aprove a Deus por sua infinita sabedoria revelá-lo àqueles que o recebessem. Os eruditos e os homens sábios daqueles dias certamente não o haviam recebido. O apóstolo São Paulo falou sobre a sabedoria e ele disse assim: eu não estou dizendo a sabedoria desse mundo, não é? Estou falando da sabedoria divina, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se a tivessem conhecido, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Ele está dizendo aqui isso. Esses sábios, doutores, eruditos, jamais teriam aceitado ou compreendido aquilo como se fosse realmente de Deus, não é? Eles estavam humilhados ao serem encontrados num lugar como aquele. Bom, em primeiro lugar, eles haveriam regressado às suas igrejas e houvessem dado testemunho de que eles atenderam tal reunião e que creram num grupo de pastores incultos, quer dizer, sem cultura, trazendo tal fenômeno, eles haveriam sido excomungados de suas igrejas. Eles haveriam sido lançados fora da sociedade de Belém,
se eles os houvesse apanhado escutando a esse grupo de pastores incultos. Quer dizer, se algum suposto grupo de eruditos, de teólogos, de doutores em divindade tivessem acompanhado esses pastores para averiguarem a notícia e eles voltassem para suas igrejas e contassem para eles, né, que eles teriam feito isso, certamente suas igrejas os teria excomungado, não é? Então vamos mais um pouco aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho, né? Essas pessoas incultas como eram, estes pastores certamente haveriam sido humilhados, haveriam estado associados com pessoas comuns como estas e aceitando tais heresias como o crer que Deus traria sua mensagem a um grupo de pastores incultos, sem cultura, não é? Quando eles já tinham tudo preparado para isso. Porque nós dissemos outro dia que a parte triste do assunto é que eles estavam se preparando para receberem o Messias. As escrituras do Velho Testamento diziam que o Messias viria e as igrejas, os sacerdotes, os líderes estavam se preparando ou já estavam preparados para receberem o Messias. Mas acontece que quando o Messias se apresentou, não ia se enquadrar com suas preparações, com seus ensinos, não é? Esse foi o problema. Haveria perdido sua filiação, talvez haveriam tido que entregar seus papéis e não haveriam sido capazes de serem reconhecidos entre a sociedade de seus grupos naqueles dias, porque haviam se associado com tal coisa e não com uma mente melhor. Como se atreve você? O sacerdote haveria dito: você vir para dentro do meu santuário com tal heresia, com tal tonteria, de que alguns incultos, né, tolos ali que não têm ido pelo primário, quer dizer, para escola nenhuma, não é? Pelo primário, e crer em tal mensagem de que um anjo desceu e falou a eles? Porém, e se o homem houvesse dito: eu vi sua mensagem vindicada? E se ele dissesse isso, o doutor lá, como Paulo fez? São Paulo fez isso. Quando ele encontrou a mensagem, que era uma mensagem contraditória ao que ele próprio cria e ao que os seus líderes também criam, ele encontrou a luz no caminho de Damasco, e quando a voz lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: mas quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O próprio Paulo teve que se converter. Agora, já pensou se algum desses doutores chegasse lá na sua sinagoga, lá no Sinédrio, e dissesse para eles: não, os pastores disseram para mim que ouviram o anjo dizendo, e eu os acompanhei e cheguei lá e encontrei a confirmação da mensagem, porque tinha um menino nascido lá e deitado na manjedoura. Então, o que será que teria acontecido com ele, né? Talvez haveria dito: deixe-me que lhe dê seus papéis e saia desta sociedade. Quer dizer, eu vou te dar seus documentos, não sei que tipo de papéis, né? Seriam esses. Vou dar seus documentos de volta e você se retira da nossa sociedade. Nós não te queremos aqui porque você deu ouvidos a uma heresia. É a mesma coisa que acontece hoje.
Se você aceitar, se você crer, você pertence a uma grande sociedade religiosa, né? Aí, e se você crer na mensagem que Deus enviou nesse tempo agora, através de um mensageiro prometido na Bíblia, que está na Bíblia de todos eles, e você chegar na sua igreja, na sua organização e disser lá para o alto conselho que você aceitou, você será excluído. Se você for obreiro, será tomado de você a sua credencial. Se você for membro, simplesmente você não poderá mais participar da sociedade religiosa como membro. Sempre foi assim, né? Porém, as pessoas não. Talvez haveria sucedido de novo neste dia, eles haveriam sido expulsos de suas igrejas. Porém, os pastores se sentiam completamente à vontade. Amém. Glória a Deus. Não é? A Bíblia não disse que o Senhor Jesus Cristo tomou o livro da mão do sacerdote e leu Isaías, não é? E disse que o evangelho seria anunciado aos pobres, não é? Justamente isso. Agora, eles se sentiram completamente à vontade, os pastores. Aquele lugar com o Cordeiro de Deus, e qualquer bom pastor faz o mesmo. Quando um bom pastor sobre as ovelhas pode ver a palavra de Deus vindicada e clara do que ele prometeu fazer, ele, Deus, né, prometeu fazer, então esse pastor está como que em sua casa. A mim não me importa o que alguém mais diga. Aí está, Deus o prometeu e Deus o fez. Aleluia. Acho que vou ler mais um parágrafo, não é? Eles dizem: os dias dos milagres são passados. Não há tal coisa como o batismo do Espírito. Não há tal coisa como o batismo do Espírito Santo. Isso foi para os apóstolos. Mas isto aqui, hoje para nós, aqui na época que nós estamos pregando aqui hoje, não é? No século 21, mais precisamente novembro, já no final do ano de 2021, não é? Hoje já não seria assim tão dessa maneira, porque depois que Deus abriu o caminho para a cura divina, para batismo com o Espírito Santo, através do mensageiro desta era, então a coisa ficou mais natural, se naturalizou mais, então ela é mais aceita, mesmo que não se viva de acordo com o que se deve viver, mas pelo menos já se admite, né? Então talvez não fosse assim, mas ele está falando isso há 50, 60 anos atrás, não é? Aqui, né? Porém, deixe que um verdadeiro pastor da palavra o pregue no poder da ressurreição, de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Pedro disse no dia de Pentecostes: a promessa é para vocês e para seus filhos e para aqueles que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Onde quer que Ele chame, a promessa é para a mesma bênção. São verdade, e deixe que um genuíno pastor, alimentado com a palavra, veja isso vindicado. Todos os teólogos do mundo não poderiam tirar dele isso, porque ele sabe que Deus o disse. E isso acontece, isso é tudo. E sempre a palavra de Deus, sua palavra foi feita carne e estava morando entre eles e não lhe conheceram. Ele citou aqui Atos, né? Atos capítulo 2, ali pelos versos
40 talvez, né? Então, ele disse assim, e a promessa, quando o Espírito Santo caiu neles, né? E a promessa diz respeito a vós, vossos filhos, tantos quanto estão longe e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Mas se você ler o texto com mais cuidado, você vai ver que ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa é composta de batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo e de batismo com o Espírito Santo. Não é só falar em línguas, não é só reclamar ter o batismo com o Espírito Santo, não é? Mas que Deus nos ajude. Nós vamos ficar com estas palavras hoje e vamos orar agora para agradecer ao Senhor. Bendito Deus nosso Pai, nós damos graças ao Senhor por esta oportunidade de estarmos outra vez reunidos ao redor da palavra, em torno da palavra, para alimentarmos nossas almas, Senhor. Eu peço a bênção do Senhor em favor de todos os meus irmãos, de todos os meus companheiros, aqueles que nos acompanham, aqueles que gostam de ouvir a Santa Palavra. O Senhor abençoe a cada um, dando saúde, curando os enfermos e respondendo às nossas orações em favor dos doentes, dos enfermos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ó Pai, humildemente te pedimos em nome de Jesus Cristo e te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e, se Ele permitir, em nossa próxima programação, nós estaremos juntos outra vez. Amém e amém.